Globo Educação apresenta. Vivemos em um mundo cada vez mais conectados. A economia ultrapassa fronteiras. A política se reinventa em escala global. E, nesse cenário, surgem novas demandas para a educação e para as políticas públicas. Mas como compreender esse fenômeno? Bom dia! Hoje vamos entender como a internacionalização da economia e a mundialização da política impactam diretamente nas políticas públicas e educacionais, a partir das análises dos autores Alex, Caroline Lima e Pablo Nunes, em sua obra Políticas Públicas e Educação. Nas últimas décadas, o mundo testemunhou transformações significativas impulsionadas pela globalização econômica e pela mundialização da política. Esses fenômenos não apenas redefiniram fronteiras comerciais e diplomáticas, mas também influenciaram profundamente as políticas públicas educacionais. Mas afinal, como essas dinâmicas moldam o nosso presente e desafiam o nosso futuro? A história das políticas públicas educacionais no Brasil é marcada por lutas sociais e avanços graduais. No século XX, marcos como a Constituição de 1934, a LDB de 1961 e a Constituição de 1988 consolidaram a educação como direito de todos. Esses avanços, porém, ocorreram em contexto de profundas desigualdades sociais, que ainda hoje impactam o acesso e a qualidade da educação. A internacionalização da economia caracteriza a expansão das relações econômicas para além das fronteiras nacionais, criando uma rede global de trocas comerciais, produtivas e financeiras. Essa transformação acelerou-se a partir dos anos de 1970, com a globalização, impulsionando a circulação de capitais, mercadorias e informações em escala mundial. Entretanto, os benefícios dessa integração econômica são desigualmente distribuídos. Enquanto alguns países e grupos sociais propõem, outros enfrentam a precarização do trabalho, o desemprego e a exclusão. Essa transformação afetou sobretudo os países periféricos, como o Brasil, exigindo ajustes em suas políticas públicas e educacionais. Paralelamente, assistimos à mundialização da política. Temas como meio ambiente, direitos humanos, segurança e desenvolvimento social ultrapassam as fronteiras nacionais e passam a ser debatidas em arenas internacionais. Organizações multilaterais como a ONU e o Banco Mundial ganham protagonismo, influenciando políticas internas dos países e, consequentemente, as políticas públicas. No entanto, essa mundialização também gera tensões, como o desafio da soberania nacional diante de interesses globais. Diretrizes como a Educação para Todos, EFA, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, moldam prioridades nacionais, mas essas diretrizes nem sempre dialogam com as realidades locais, gerando tensões entre padronização global e diversidade cultural. As reformas educacionais do Brasil nos anos 1990 e 2000 buscaram modernizar o ensino, focando nas competências e nas habilidades. Entretanto, o foco ele é insensível em resultado em avaliações, criou desafio e muitas vezes ignorou-se a necessidade de formação crítica e cidadã. O risco é transformar a educação em treinamento técnico, enfraquecendo seu papel na construção da democracia. E nesse contexto, a educação se torna estratégica, política pública, educacionais e passa a se formularem não apenas para atender às demandas internas dos países, mas também para alinhar seu sistema educativo à existência do mercado global. E assim, o conceito como competência e qualificações ganha centralidade e muitas vezes é guiado por organismos internacionais como o Unesco e o Banco Mundial. O desafio é construir política pública que não apenas responda às pressões internacionais, mas também respeite as especificidades locais, garantindo a educação de qualidade, inclusiva e crítica. Para o nível de prática, conversaremos brevemente com a professora Maria de Carvalho. Nós sentimos uma pressão constante para cumprir metas e indicadores que nem sempre condizem com a realidade das nossas escolas. A diversidade cultural e social dos nossos alunos depende muito de políticas mais contextualizadas e inclusivas.
É com você, Carol. Apesar dos desafios, educadores e comunidades buscam ativamente alternativas que promovam a educação, que respeitem as particularidades locais e que formem cidadãos críticos e participativos. Nas 4 salas de aula deste prédio simples, a leitura está presente o tempo todo. Dona Joaninha estava tão feliz que não parava de sorrir. Aos 9 anos, o Rafael dá as dicas para uma boa narração. Dona Lagartixa Espicha resolveu comemorar o seu aniversário. Analisar a pontuação, respeitar a pontuação. É isso. Interpretar. É justamente buscar estratégias para atrair uma leitura fluente, porque nós estamos realmente diante de grandes desafios devido aos meios tecnológicos e nós precisamos atrair o nosso aluno de forma positiva para desenvolver um leitor crítico, participativo. E os tomates? Mas quando falamos em políticas públicas educacionais, de que estamos falando exatamente? Políticas públicas educacionais são produtos de disputas sociais e são projetos da sociedade que carregam intencionalidades. Elas são instrumentos tanto de emancipação quanto de reprodução de desigualdade, dependendo de como são elaboradas e implementadas. É fundamental entender que não existe políticas públicas neutras. Elas são frutos de conflitos, negociações e disputas. Por isso, analisar uma política pública exige que a gente investigue tanto o que está no papel quanto o que acontece na prática. O Brasil ainda enfrenta grandes desigualdades regionais, raciais e socioeconômicas. Políticas públicas educacionais precisam enfrentar essas disparidades. Construir uma educação democrática exige reconhecer as diferenças, ouvir as comunidades e garantir condições igualitárias de ensino. Entender políticas públicas educacionais é um passo essencial para lutar por uma educação mais democrática, inclusiva e de qualidade. Educar em um mundo globalizado e desigual é formar cidadãos críticos, conscientes e transformadores, porque toda política pública é, antes de tudo, um projeto de sociedade. Uma sociedade melhor se constrói, começando pela educação.